Fala galera, tudo bem? Professor Everton Seixas de História, como vocês estão? Estou aqui com a minha galerinha um pouquinho reduzida hoje. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da história. Nós estudamos na semana passada sobre a origem, o surgimento da República Brasileira, o primeiro período da República, chamada Primeira República, uma nova era da história do Brasil. E a gente vai dar continuidade, que a gente vai ver que nesse primeiro período, que vai surgir em 1889 e vai até 1930, acaba gerando uma série de conflitos, de revoltas, simplesmente porque eles não concordam com esse modelo que foi instalado no Brasil. Eles não querem acabar com a República, mas querem dar uma melhorada. Na verdade, eles querem tirar um grupo que se apoderou do poder e não queria sair. Lembra que nós estudamos, na aula passada, sobre a República do Café com Leite, lembra? Que de alguma forma, coronéis. Deixa eu ver isso aqui, ó. Esses coronéis chegaram ao poder e de alguma forma criaram uma rede de alianças com o governador do estado e também o presidente da república. Um repassava dinheiro e o outro conseguia controlar, manter o voto de cabresto, controlando a população, somente uma parcela, homens podiam votar, homens alfabetizados, e assim controlava a, a participação, o voto, e assim mantinham essas pessoas no poder. O, o prefeito muitas vezes é um parente do coronel, nunca saiu do poder. Mas o governador descobriu isso, também não quer sair do poder. Ele acaba mandando dinheiro para esse prefeito controlar os votos. E o presidente descobre isso, também não quer sair do poder, manda dinheiro para os governadores. Assim você tem a política dos governadores. E nesse período de mais de 30 anos no Brasil, ganha o nome de República do Café com Leite, porque os presidentes somente eram de São Paulo e Minas Gerais, que ficavam se revezando o poder. E eram grandes produtores de café, grandes fazendeiros, e também de leite, por isso ganhou o nome de República do Café com Leite. Mas o que acontece? A população começa a ficar insatisfeita e vai gerar uma série de revoltas, que a gente vai ver hoje, que é o tema da nossa aula. Os conflitos que surgiram nesse contexto. E quem vai liderar serão os tenentes militares. O que acontece? Os tenentes, que eles não são os comandantes, mas também não são soldados, mas eles estão aí no meio. É a classe média, vamos dizer assim, dos militares. Não é a elite, mas também não é a base, que são os soldados. Mas essa classe média de tenentes, na hierarquia, você tem o comandante, o coronel, e de repente tem o tenente, esse tenente, eles começam a ficar revoltados porque eles veem que essa política do café com leite, na verdade, é uma política que só estava mantendo, controlando os interesses dos grandes fazendeiros, com esse voto ainda controlado, o voto cabrista. E o que eles querem? Eles querem ampliar, que as pessoas pudessem, outros grupos pudessem chegar ao poder, inclusive militares. Nesse período de quase 40 anos, só teve um militar no poder, que foi o presidente Hermes da Fonseca. Mas ele foi muito, assim, ele acabou ficando isolado e não conseguiu ficar muito tempo no poder. Então, e foi isso que perdeu o voto. Foi o que quebrou. Foi em 1910, até 1914, quando foi presidente, e foi muito criticado. Ele não era mineiro nem paulista, ele era carioca, e foi a única exceção nesse período, o presidente Hermes da Fonseca. E o que acontece? E os militares, isso em 1930, revoltados com essa política do café com leite, o Brasil não estava crescendo, não estava desenvolvendo, e não abria espaço para outros grupos chegarem ao poder. E eles começam a se organizar e tentar uma série de conflitos com o governo. O primeiro deles foi chamado o Movimento Tenentista, o Forte do 18 de Copacabana. Como assim? 18 tenentes tomaram o Forte de Copacabana e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, principalmente o palácio do governador, sobre a chantagem de que se o presidente não saísse do poder, eles iriam bombardear o Rio de Janeiro. Eles resistiram por alguns dias, soltaram algumas bombas no Rio de Janeiro, mas acabaram se entregando. Mas esses 18 tenentes foram vistos como heróis. Eles saíram do Forte de Copacabana como heróis. E assim demonstraram sua insatisfação, mostrando que o movimento tenentista queria mudança no poder. O segundo grupo que vai se rebelar
será a coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes. Como assim? Luiz Carlos Prestes era outro tenente, mas ele quer simplesmente não fazer que nem o forte do 18 de Copacabana. Ele quer simplesmente fazer com que os tenentes viajem por todo o Brasil, consiga convocar a população brasileira a pegar armas e simplesmente fazer uma revolução de nível nacional. Tirar os coronéis, tirar os governadores, tirar o presidente e assim, de alguma forma, manter uma república onde outros grupos pudessem chegar ao poder. Luiz Carlos Prestes, com vários tenentes, sai do Rio Grande do Sul e vai atravessando todo o interior do Brasil. Passou, inclusive, no Distrito Federal, mas nem existia o DF ainda. Brasília nem existia ainda, mas passou aqui próximo de Planaltina. Não tem a Planaltina do Goiás, a Planaltina antiga? Quem conhece Planaltina, tem uma cidade antiga, já existia a pequena vila de Planaltina. E eles viajam, chegando no Nordeste, passando por vários estados, eles entram até em conflito com os cangaceiros e acabam fugindo para a Bolívia, porque eles começam a ser procurados pela Guarda Nacional, como traidores da pátria. A Coluna Prestes, então, gente, a Coluna Prestes foi um movimento de tenentistas para tentar convencer a população a aderir a uma grande revolução e tirar esses políticos do café com leite do poder. Viajam, passam-se mais de 5 anos viajando, mas eles acabam fugindo para a Bolívia para não serem presos como traidores da pátria e não conseguem simplesmente conquistar o seu objetivo. Então essa foi a Coluna Prestes. O que acontece? Outra revolução que vai estourar, e essa vai ser bem sucedida, vai ser a Revolução de 30, liderados por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, outro tenente, ele disse assim, nós não vamos conseguir fazer dessa forma, vamos tomar o poder pela força. Mas como? Primeiro, Getúlio Vargas, na verdade, a Revolução de 30, vai ser uma consequência de uma eleição onde ele perde. Como assim? Getúlio Vargas ele tenta quebrar essa aliança da República do Café com Leite e coloca como candidato à presidência. E ele faz uma campanha de nível nacional. Ele coloca como seu vice na chapa o político da Paraíba, que morava na cidade da Paraíba, chamado de João Pessoa. Naquela época, a Paraíba tinha como capital do estado a cidade da Paraíba. Era o nome da capital. E João Pessoa, que é um político muito influente no Nordeste, ele virou vice da chapa de Getúlio Vargas. E faz uma campanha de nível nacional para tentar convencer a população a não ficar com medo, não entrar no voto de cabresto e tentar mudar a presidência do Brasil. O Washington Luiz, o paulista, que deveria indicar um mineiro, ele dá um tiro no próprio pé. Ele acaba desfazendo a política do café com leite, indica do paulista. Júlio Prestes, não é Luiz Carlos Prestes, é Júlio Prestes, outro fazendeiro paulista. E ele enfraquece sua própria chapa. E porque os mineiros se sentiram traídos, e muitos desses mineiros votaram em Getúlio Vargas. Galerinha, nessa eleição super concorrida, sabe quem venceu? Não foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perde a eleição, mas perde por uma margem muito pequena, muito pequena. Esse grupo, eles chamam de Aliança Nacional Liberal, esse grupo que teve militares, muitos mineiros que estavam com raiva dos paulistas, porque o presidente Washington Luiz não indicou um mineiro, muitos nordestinos, por causa de João Pessoa. Então, esse grupo, a Aliança Liberal, de alguma forma, eles se unem para tentar derrubar essa política do café com leite. Mas eles perdem por uma margem muito pequena. Muito pequena. Muitos acusam que a eleição foi fraudada, mas eles perdem a eleição. O voto de cabresto ainda sobreviveu. E o que acontece? Quando o vice da chapa, João Pessoa, retorna para a Paraíba, o governador da Paraíba, que era rival de João Pessoa, falou, tá vendo?
Eu falei para você se unir no meu grupo. Você quis criar um próprio grupo e perdeu a eleição. E ficou rindo de João Pessoa. João Pessoa se sentiu o quê? Humilhado. Ficou revoltado com essa provocação. E sabe o que ele fez? Ele tinha muitos amigos jornalistas e pediu para que os jornalistas lessem uma carta. Qual era a carta? Mostrando que o governador da Paraíba tinha um caso, um romance com a secretária, com a própria secretária. Olha a fofoca. Quando isso saiu nos jornais, isso foi um abalo para a Paraíba. Um abalo. A secretária acabou cometendo suicídio. Ela pulou da janela do palácio do governador. Se sentiu humilhada. E o governador foi atrás, esqueci o nome do governador, ele foi atrás de João Pessoa e deu um tiro em João Pessoa, matando João Pessoa. Olha só. João Pessoa foi assassinado. Getúlio Vargas, oportunista, viu a situação, chamou os militares e falou: vamos fazer uma revolução. Vamos marchar até o Rio de Janeiro. Vamos tomar o poder pela força. Porque esse governo, além de ser corrupto, é um governo assassino. Esse governo matou o vice da minha chapa. E ele consegue convocar a população e os militares, que marcham e chegam no Rio de Janeiro e eles tomam o poder. O Washington Luiz foge e assim Getúlio Vargas assume o poder. Isso ganhou o nome de Revolução de 30. Um movimento onde militares e a população civil se uniram e tomaram o poder. Alguns interpretam como um golpe. Alguns interpretam que ele deu um golpe para poder assumir esse poder. Mas ele consegue. Ele é muito bem sucedido. E o que ele faz? Ele vai desmanchar essa política do café com leite. Muda o nome da capital da Paraíba, cidade da Paraíba, tá? João Pessoa, em homenagem ao seu vice que foi assassinado, e vai assumir o poder, prometendo que vai organizar e criar eleições democráticas. A grande mentira que a gente vai ver isso no próximo capítulo. Mas Getúlio Vargas, então, chega ao poder através desse golpe que ele dá, dessa revolução que ele faz, com os militares e também a população civil. Por causa de uma eleição que perdeu, mas ele é oportunista, viu o assassinato do seu vice e chama o governo de corrupto e assassino e consegue chegar ao poder. Ele tem o apoio dos tenentes, inclusive Luiz Carlos Prestes, não é Júlio Prestes. Júlio Prestes perdeu a eleição. Ou quer dizer, ganhou a eleição, mas não assumiu o poder. Mas o Luiz Carlos Prestes, que fez a coluna Prestes, dá esse suporte, dá esse apoio, como outros tenentes, e assim chega ao poder. Ok, galerinha? E assim você tem um fim desse ciclo. E as lições que nós temos em relação à Primeira República, que foi toda a crise que foi ocasionada, eu também não falei da crise de 29, que isso vai ser um capítulo à parte, a grande crise de 1929, a crise financeira que acontece nos Estados Unidos, mas acaba afetando todo o mundo comercial e o mundo financeiro. Isso também enfraquece a política do café com leite, porque os fazendeiros perdem dinheiro também. A questão das lutas, da consciência, principalmente dos movimentos tenentistas, e também para ter uma democracia real. Então, todo esse primeiro momento dessa república, a República do Café com Leite, acaba com a Revolução de 30. E assim vai começar uma nova fase republicana, que vai acabar chegando entre os pontos que a gente vai ver que vai acabar virando uma ditadura, onde Getúlio Vargas vai dar um golpe no seu próprio governo. E vai ficar 15 anos governando o Brasil. 15 anos. Depois mais 4, vai ficar 19 anos no poder. E não queria deixar o poder. E isso sai do poder, depois comete suicídio. Mas isso é tema de outro capítulo que a gente vai ver lá na frente. Mas assim, acabou a primeira parte da República Brasileira, que foi de 1889 até 1930, e acaba com a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, e assim ele assume o poder. Vamos fazer algumas questões agora. Questão 1. Questão do nosso livro, deu uma resumida, mas vamos lá. Quem eram os tenentes? E qual a importância deles para o fim da República? Lembrando que o movimento tenentista era, vamos dizer assim, a classe média, a hierarquia dos militares.
esse movimento elitista, revoltados com essa política do café com leite, onde simplesmente não abria espaços para outros grupos chegarem ao poder. Um modelo político corrupto, onde privilegiava somente os grandes fazendeiros. E assim isso começa a organizar através da Revolução do Forte Copacabana, os 18 do Forte, onde 18 tenentes ameaçam bombardear o Rio de Janeiro e são presos, mas saem como heróis. Através da Coluna Preste, onde o tenente Luiz Carlos Prestes viaja por todo o Brasil tentando convencer a população a fazer uma revolução, mas ele é perseguido e não consegue fazer isso. E depois vai incluir na Revolução de 30, que é a questão 3. 2. Explica a criação da Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi um movimento criado por Getúlio Vargas, que aproveitou a crise de 29, que enfraqueceu os grandes fazendeiros. Ele aproveitou que o presidente Washington Luiz indicou um fazendeiro chamado Júlio Prestes, não é Luiz Carlos Prestes, e o Júlio Prestes tenta concorrer à eleição sem apoio de parte dos fazendeiros, sem apoio dos militares e sem apoio dos mineiros, que se sentiram traídos. E nessa eleição, como eu falei, eles venceram, mas numa margem muito pequena. A Aliança Liberal fez um grande movimento nacional, conclamando a população para não ter medo e votar contra essa República do Café com Leite. Mas eles acabam perdendo a eleição por uma margem pequena. Mas aí vem a questão 3, o que foi a Revolução de 30? Lembrando que Getúlio Vargas aproveitou de forma oportunista a morte do seu vice da chapa, Luiz Carlos Prestes. Ele aproveita esse momento e o que ele faz? Ele chama os militares para marcharem até o Rio de Janeiro. Eles marcham, pegam armas, expulsam o Washington Luiz da presidência, não deixam Júlio Prestes assumir o poder. E ele, de alguma forma, uma revolução, com apoio tanto dos militares, mas também da população civil, ele toma o poder. E assim faz, que foi a Revolução de 30. Agora, vamos organizar essa república, que a gente vai ver nos próximos capítulos o que vai fazer. Então, galerinha, olha só. Vamos lá. Então, essa nova fase que a gente vai ver no próximo capítulo, a Era Vargas, que vai durar 15 anos, depois vai voltar, vai ficar mais 4 anos. É um período muito importante da história, que é um dos mais cobrados que tem, principalmente que vocês vão ver futuramente, vestibulares, no PAS. Como Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30 com apoio da população, vai se estender, vai ficar 15 anos no poder, depois mais 4 anos, fica no total de 19 anos no poder, só sai depois que comete suicídio. Ele, com apoio popular, ele vai criar uma série de situações no Brasil, vai desenvolver o Brasil, e dizer que o Brasil é uma grande fazenda e vai virar agora um país industrializado, e de alguma forma ele consegue fazer isso, e tem grande apoio dos trabalhadores, porque ele cria a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, ele ganha apoio dos trabalhadores, e são esses trabalhadores que vai dar suporte para ele, chama ele do pai do povo, vai virar o pai do povo, o pai dos pobres, e assim, e vai ficando no poder. Mas esse é o tema da próxima aula, é um tema riquíssimo. Ele vai criar Petrobras, por exemplo, vai criar uma série de coisas, onde ele trabalha muito com a questão da imagem, daí vai nascer o chamado populismo, político populista, porque ele de alguma forma, ele trabalha muito com a imagem dele, como um grande líder, pai do povo, o pai dos trabalhadores, e assim vai ficando no poder. Ok? Mas esse é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. E continue estudando. Tchau.